Olá, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo, desde já, para todos e todas. Um abençoado domingo, não é? Hoje, domingo, em que se lembra do Dia das Mães, né? E lembrar particularmente das mães solo, né? Das mães guerreiras. Né? Um abraço especial para minha mãe, né? Minha mãe, Dona Maria, Dona Didi, né? Lá em Recife. Um abraço do filho reverendo. Um abraço a todas as mulheres mães, né? Todas, né? Guerreiras e que são exemplo, a exemplo de Maria, a bem-aventurada Virgem Maria, exemplo de serviço, né? De acolhimento, de espaço, de reconhecimento da sua condição de maternidade. Né? A todos e todas as mães, nosso abraço. A você que é mãe, de uma forma especial hoje, sinta-se abraçada. Mas a gente aqui conversa no domingo sobre a leitura do Evangelho do dia, do lecionário. O lecionário, ele faz uma lista, né, de textos. E a gente, claro, tem um texto específico para esse domingo. Sexto domingo da Páscoa. E a gente vai falar hoje sobre, ainda continuando, o discurso da partida de Jesus, né? Em João. E da mensagem que ele nos deixa, quase que anúncio, né? Do Pentecostes. A gente vai conversar sobre isso, tá? E antes que a gente comece a roda de conversa, o recadinho de sempre, para não se esquecer, curta, compartilhe nas suas redes sociais este programa, né? Isso ajuda demais a divulgar o canal Paz e Bem. Não é inscrito? Inscrita, se inscreva no canal Paz e Bem. Você é assinante? Não é assinante? Quer nos ajudar, colaborar, já que a gente não tem membros, né? Membresia, quer nos ajudar com uma pequena quantia mensalmente o canal? Passa aqui embaixo, ó, tem um linkzinho, a sua assinatura solidária, tá? Na descrição do vídeo, logo abaixo esse texto que sempre acompanha, tem um link para você fazer sua assinatura solidária. Ah, você já é assinante? Nossa gratidão, nosso muito obrigado. Tá bom? Bem, sem mais delongas, né? Vamos ao texto de hoje, tá? Texto que é lido, como eu digo mais uma vez, na liturgia da Igreja Católica Romana, na Igreja Episcopal Anglicana. A gente lê esse texto. E aí, né? O objetivo daqui não é fazer uma exegese, uma análise crítica, etimológica, né, do original grego, mas uma roda de conversa. Eu gosto muito dessa ideia de roda de conversa, sabe? A gente, né, fazer um pouco esse tão tradicional método, né? Ver, julgar, reagir. Quer dizer, a gente vê o texto, julgar o texto no seu contexto, na nossa realidade, olhando para a nossa realidade, e assim a gente poder interferir, né? Intervir nessa realidade no sentido libertador. O texto hoje está em João 14, 15 a 21, que é a continuação daquele texto do domingo passado, né? Terminou no 14. Hoje vamos para o versículo 15. Eu vou ler e a gente vai conversar a partir dessa leitura, destacando alguns pontos principais. Qual é o contexto desse texto? Jesus está se despedindo, né? É a cena em que ele, depois do lava-pés, ele, né, se despede, né? Se despede dos seus. E claro que ele está anunciando que vai partir. E claro que isso gera angústia naqueles
que acompanham, seguem os passos de Jesus. E agora? Não é? O Senhor vai embora, e como é que a gente vai ficar? E essas palavras são palavras de consolo, de consolação. Esse é o clima, vamos dizer, que está por detrás dessas palavras. Vamos lá. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco, e em vós será. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Nesse dia, compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Vamos lá. Jesus fala aqui na centralidade desse texto, tantas vezes repetida, o amor, não é? Se me amais, observareis meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. Paráclito. Esse termo aqui, geralmente, em algumas Bíblias, algumas versões, é colocado como advogado, consolador, não é? Paráclito, nessa tradução aqui, que é a de Jerusalém, é mantido, porque não acredito que haja uma palavra no português que possa dar o significado dessa palavra. Paráclito é aquele que está ao lado. Né? Eu vou mandar outro que ficará ao seu lado. E esse outro que ficará ao seu lado é aquele que advoga, né, na defesa, mas também na consolação, naquele momento mais difícil, é o ombro amigo que você tem. Tá? É isso. Então, é tudo isso. Então, o pai vai enviar outro Paráclito. Por quê? Porque o Paráclito é Jesus. Ele estava caminhando com o povo, consolando, amparando, defendendo, né? Instruindo. Né? E aí ele vai partir, mas ele diz, eu vou partir, no texto do domingo passado, mas o Pai vai enviar outro Paráclito, né? Para que convosco permaneça para sempre. Esse daí não vai nos deixar. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Que mundo é esse? Não é? Esse mundo é o mundo que rejeitou Jesus. Lembra? No início do Evangelho de João, não é? Tem aquele preâmbulo que diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, a palavra, né? Aí diz assim, ele foi enviado ao mundo, mas o mundo não o acolheu. Ou seja, a verdade não foi acolhida pelo mundo. Então, que mundo é esse? É o mundo do pai da mentira. O pai da mentira é o adversário, é o acusador, é Satanás. Mas o mundo não é um mundo criado por Deus. É o mundo institucionalizado pelas formas de poder. É os que perseguem a Jesus desde o início, que tramam, né? Que fomentam o ódio, a violência, o armamentismo. É a paz armada dos romanos. E a paz subserviente, né? Dos donos do poder local, né? Que estão amando de César, que são submissos a César, né? Que prestam culto a ele. Né? E por isso são idólatras, porque prestam culto
a um genocida, a um assassino, a um bandido. Não é? Então, aquele, né, em que o pai da mentira, né, lança contra Jesus, ele vai enviar um outro espírito, o espírito da verdade. Aqui tem um termo verdade, né? Que o mundo não pode acolher, porque não vê e não conhece. Vós os conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Quem será? O Paráclito, o Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos. Olha, no Antigo Testamento, a orfandade é o que há de pior na condição. Porque o órfão é aquele que literalmente não tem pai nem mãe. É aquele que não tem a que ser sustentado. Depois dos órfãos, as viúvas. Né? Mas mesmo a viúva pode, de repente, contrair núpcias com outro homem. Né? Mas o órfão não pode nada. Ele não tem nem a força do trabalho. Né? É a criança ainda para trabalhar. Então, ele está condenado à morte. Ele está condenado à miséria, à fome. Então, mesmo no Antigo Testamento, há uma série de prescrições para que seja acolhido as viúvas e os órfãos. Porque a situação deles é terrível. E aqui a palavra órfãos dá essa ideia da orfandade, de deixar alguém com fome. Vão morrer de fome, vão ficar sem amparo, vão ficar sem assistência, vão ficar sem alguém que ajude ali, não é? Na caminhada. Eu virei a vós. Interessante isso, né? Eu virei a vós. Então, havia uma expectativa da vinda iminente de Jesus. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Ou seja, fisicamente Jesus não vai ser visível. Mas ele vai ser visível na sua verdade. E vai ser visível no amor, no testemunho do amor. Porque esse amor está vivo e vive em nós. E vós, por conta disso, vivereis. Nós estamos vivos pelo amor, né? Isso é muito bonito, né? E esse amor é derramado, é testemunhado, né? Quando a gente dá testemunho do Espírito da verdade que existe em nós, que é o contrário do espírito da mentira, que é o acusador, né? Que é o adversário da espécie humana, que é o destruidor, não é? Só vem para roubar e destruir, não é? Então, a ele, Jesus está vivo, né? Através da revelação do Paráclito. Paráclito, né? O Espírito da Verdade revela, né, a Boa Nova. Nesse dia, aí é um uso costumais, né, dos profetas, naquele dia, nesses dias, né, acontecerá. Então, há uma dimensão, né, de promessa de um futuro que é agora. Né? Compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Né? É isso. Então, diante de um tempo de tantas adversidades e de tantos adversários da verdade, não é? Pessoas que criam redes de ódio, de violência, de fake news, de mentira. A gente tem o consolo, o amparo, a orientação do Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade nos revela, através da Boa Nova, de que nós não estamos sós.
que nós não estamos desamparados, que nós não somos órfãos. Nós temos um pai, uma mãe, um pai de amor materno, uma mãe que ama profundamente. E é nessa relação, né, nessa relação de amor que faz com que a gente se inspire, ou seja, respire o alento, o hálito. Ruá, em hebraico, é vento, é sopro, né? É aquilo que nos dá vida e que nos preenche, né? Que nos reanima, que nos capacita a dar testemunho desse amor no mundo em que a violência, o ódio, né? É algo que graceja. Então, a gente precisa compreender esse significado aqui, tá? Esse evangelho, nessa perspectiva da angústia da partida. Mas que a gente não está desamparado. O Espírito Santo está em nós. Eu vou enviar um Consolador. Eu vou enviar o Espírito da verdade. Fiquem tranquilos, não se angustiem. Os tempos são difíceis. Vai ter tempos difíceis. Mas vocês não estão sozinhos. Não estão sozinhos. Então, é essa grande boa nova que o sexto domingo da Páscoa, da ressurreição, aponta para o domingo de Pentecostes, né? E quando a gente chegar no domingo de Pentecostes, vai celebrar a grande festa da democratização, né, do acesso à verdade, ao amor, ao carinho, né? E é nessa expectativa que a gente mutuamente se abençoa. Me sinto muito abençoado com as palavras de carinho. Olha, gente, muitas palavras de carinho que eu recebo nos comentários. Os bom dia, né? Bom dia, reverendo, bom dia, né? E o carinho de vocês em saber que, de alguma forma, estou sendo, né, porta-voz desse espírito da verdade, de amor, de justiça e paz, né? Um amparo, né, diante desses tempos ainda adversos, né? Tanto ainda a conquistar, tanto ainda a caminhar, tanto a lutar, não é? Então, deixo aqui o aviso. 21 horas, o que é que tem? Ofício ao fim do dia. É uma oração que a gente faz aqui. Todos e todas mais que convidados e convidadas, tá? E deixo, por fim, a bênção de Deus. Mais uma vez, deixo aqui a bênção celta, né? A bênção celta. Que o caminho seja brando a nossos pés, que o vento, a rua, sopre leve em nossos ombros, que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos, e até que nos vejamos novamente, Deus nos guarde na palma de sua mão. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. E conosco habite para sempre. Amém! Amém, gente. Aleluia. Grande abraço para todo mundo. Uma semana abençoada, tá? Deus abençoe sua semana, nossa semana. Um grande beijo a toda a galerinha de paz e bem.